Opa, tudo bem? Então, vou continuar fazendo as questões de prova. Eu terminei a da Escola Naval de Matemática de 2007 e pela ordem seria a física agora, né? Que é a prova de 2007. Essa prova, nessa época, hoje mudou, mas nessa época eram 7 questões discursivas. Hoje ela mudou. É interessante porque essas questões de geral tu não encontra resolução tão simples assim na internet. Então, é a questão 1 que vocês vão ver aí que ele fala que tu tem um rebatedor no Pan-Americano e ele te dá que ele rebate uma bola, ele te dá a força em função do tempo, como um vetor, e ele quer que tu diga qual. Ele te dá a velocidade antes de colidir com o taco, né, que rebateu, e ele quer que tu ache a força, a velocidade final da bola. Seria basicamente isso. E ele te dá algumas informações ali sobre o tempo, sobre como é que a força varia e etc. Ok? Vocês viram a questão aí. Bem, questão que envolve força com rebatimento e ele te dá a força em função do tempo. Se ele te dá em função do tempo é interessante lembrar de impulso, porque impulso ele é o produto do tempo pela força. Na real, uma integral, que é o que a gente vai usar aqui. O que ele te dá no problema? Ele te dá que a força ela é igual a 1,5 vezes 10 na 6 Newton por segundo vezes o tempo, mais 3 vezes 10 na 3, isso na direção I. Então a força sempre na direção do eixo horizontal. O que acontece? Isso aqui é a força durante o contato da bola com o taco, ok? Ela varia com o tempo, o que faz sentido, porque tem a força começa baixa e vai crescendo à medida que atinge o taco, ok? Eu desenhei os vetores ali mais ou menos da ideia do que seria. A velocidade, ela vem para cá, e ele te deu o vetor velocidade no início, né? Que seria essa daí que eu botei ali. Ele é menos 24i mais 5j metros por segundo. Então ele vem numa direção e a força no outro, né? E aí vai fazer o que? A força vai fazer mudar de direção e levar uma velocidade final, que é o que ele quer. Problema de taco é incomum, bem comum ter que usar impulso, ok? Então tá. Qual que vai ser a ideia? Bem, como ele quer a velocidade final, vale a pena pensar em usar que o impulso ele é a variação da quantidade de movimento. Ele te deu a massa da bolinha, que é 0,125 kg. Como a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, do vetor, né, velocidade, se eu souber a variação da quantidade de movimento, ou seja, o impulso, eu consigo, tendo a velocidade inicial, saber a velocidade final, que é o que a gente vai usar. A gente vai usar, então, isso aqui. Para isso, eu preciso achar o impulso antes. Por isso que é mais prático. Não é o único jeito de fazer, dá para fazer por força, variação da quantidade de movimento também, mas variação da quantidade de movimento no tempo. Mas eu vou usar impulso. Então, qual que é a ideia do impulso? O impulso, ele seria a integral de uma função da força com o tempo. O impulso, o vetor impulso, seria igual à integral de ti até tf do vetor força dt. Tempo é um escalar, né? A força é um vetor. Então, o impulso ele tem a mesma direção da força, porque o dt é um escalar. Multiplicação por um escalar não muda nada. Então, o impulso vai ter sempre a mesma direção. Ele é uma integral. Tipo, se eu fizesse um gráfico da força. Nesse caso, a força é linear, né? Ele deu um gráfico linear. A força em função do tempo. Aqui é um gráfico linear. O impulso é a área embaixo desse gráfico. Inclusive, esse aqui tinha como resolver sem usar a integral, porque como é linear, tu pode fazer a área de um trapézio. Eu vou usar a integral porque a gente já botou ali, mas tu podia fazer por área de trapézio. Não precisava usar integral. Mas integral é conteúdo do Colégio Naval, da Escola Naval, então eu vou usar a integral. Ok. Então, qual que é a ideia? A gente vai pegar o nosso vetor força em função do tempo, colocar aqui, fazer a integral com dt de ti até tf. Ele te deu os intervalos, porque ele disse que ti é 0 e tf ele disse que vai até 2 milissegundos.
Bem, só tem uma suposição aqui que eu vou ter que considerar, que é o seguinte. O impulso, ele seria todas as forças atuando na bolinha. A bolinha, a princípio, atua o peso nela, né? O peso atua na bolinha. Só que, isso aqui é uma consideração, por ser uma prova discursiva, é legal de falar isso. Eu vou desconsiderar o efeito gravitacional. Uma prova discursiva é bom descrever isso, porque eles podem te descontar se não. Inclusive na questão, se vocês viram, ele deu o valor da gravidade, mas tu pode desconsiderar o efeito gravitacional. Em geral, em questão de taco, pode. Por quê? Porque o peso, ele é muito menor do que a força F. O peso, ele é a massa vezes a gravidade, o que dá 1,25 newtons. Olha o tamanho da força F. Ela é na ordem de 10 ao cubo. Então, na ordem do 1000. E esse aqui é na ordem do 1 newton. Então, é 1000 vezes mais, praticamente. É 10 ao cubo vezes mais. Então, eu posso desconsiderar o efeito da força gravitacional. Se não, ele teria que ser considerado, porque o impulso é as forças externas atuando. Então, pode ser o peso atua e também a força do taco. Mas, considerando que não, que o efeito gravitacional é muito baixo, eu vou desconsiderar o peso, ok? Para essa conta. E pode fazer isso em questão de taco tranquilamente, porque a diferença é muito grande. Então, o efeito do peso vai ser mínimo, perto do efeito da força F. É como se fosse algo praticamente instantâneo, entendeu? É muito mais relevante. Mas, por ser discursiva, é bom escrever isso na hora da prova. Desconsiderar o efeito gravitacional porque o peso é muito menor do que a força F. O módulo da força F. O módulo do peso é muito menor do que o módulo da força F. Então, eu vou fazer só a integral. Mas senão seria forças externas resultantes aqui, né? Ok. Então, o meu impulso, o vetor, é igual a integral de 0 até 2 milissegundos de 1,5 vezes 10 na 6t mais 3 vezes 10 ao cubo. Isso na direção i vezes dt. Ok? dt é um escalar, né? Então entra para dentro do vetor tranquilamente. É como se fosse um escalar, né? Multiplicação de um vetor por um escalar, ele entra para dentro. Ou seja, isso aqui vai dar igual. Integral de um polinômio de primeiro grau. Tu podia fazer pela área do trapézio, mas podia integrar também, né? Isso aqui dá 1,5 vezes 10 na 6 t ao quadrado sobre 2, que é a integral de t, mais 3 vezes 10 ao cubo t, aplicado de zero, eu vou botar já em segundos, é 2 vezes 10 na menos 3 segundos. Porque isso aqui está em newton por segundo, ó. Então tem que botar o tempo em segundo. Ok, então meu impulso vai dar igual a 1,5 vezes 10 na 6 vezes 2 vezes 10 na menos 3 ao quadrado dividido por 2, mais 3 vezes 10 na 3 vezes 2 vezes 10 na menos 3. Isso, na direção I. Aqui eu esqueci de botar o I. Na direção I. Ou seja, o impulso é na direção X, o que faz sentido, porque ele tem que ser no sentido da força, sempre. Da força resultante externa, né? Então, meu impulso, ele vai dar... Aqui dá 4, porque 2 ao quadrado é 4, vezes 1,5 dá 6. 10 na menos 3 ao quadrado é 10 na menos 6. Com 10 na 6 fica 10 na 0, dividido por 2. Mas 3 vezes 2 dá 6, vezes 10 ao cubo, 10 na menos 3 é 10 na 0 também. Isso na direção I. Isso aqui então vai dar 6 vezes 1 sobre 2, que dá 3, mais 6, o que dá 9i. Então, meu impulso vale 9i, ou seja, é o vetor com direção em 9i. Aí a unidade dele é newton segundo, porque eu faço um produto de força por tempo, né? Então a unidade fica newton segundo. Ou pode botar na unidade de quantidade de movimento, que é quilograma metro por segundo, é a mesma coisa. Ok? 9i newton segundos. Com isso, agora a gente vai para o fato de que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Como eu desconsiderei o efeito da gravidade, né? Eu vou ficar que o impulso vai ser igual. A massa, ela não muda, a princípio a massa da bolinha não muda, então a variação da quantidade de movimento é velocidade final menos velocidade inicial, porque a massa é a mesma, ok? Em vetor. Botei em vetor já para não ter problema. O impulso eu já sei que vale 9i, igual a massa é 0,125 kg, vezes a velocidade final eu não sei, mas a velocidade inicial ele me deu que é menos 24i mais 5j,
com menos na frente, porque está no sentido negativo do eixo x. Que ele me convencionou já qual que é. Então, vai ficar menos o menos 24i menos 5j. Isso aqui seria metro por segundo, né? Ok? Daí quilograma metro por segundo bate as unidades. Não vou mais escrever as unidades, mas tu vê que bate, né? Dá 0,125 é 1/8. Para depois passar multiplicando, né? Vezes VF. E aqui, menos com menos fica mais. Então, fica mais 24i mais 5j. Passo o 8 multiplicando, eu vou ficar aqui VF, o vetor, mais 24i mais 5j é igual a 72i. Passo o i para o outro lado, eu vou ficar aqui VF é igual a 72 menos 24, que dá 48i, menos 5j. Ele quer o vetor, ele não quer o módulo. Então, essa é a resposta final, sem questionamento. Ok? O vetor velocidade final é esse. Questão 1 da prova de 2007 da Escola Naval. Podia fazer considerando a gravidade? Podia ter feito. Tu ia ver que ia mudar algo minúsculo aqui no 5. Ia ter uma diferença ridícula. Que tipo ia dar 4, não sei, ia dar alguma coisinha muito pequena, sabe? Não ia dar nada praticamente. Então, tu pode desconsiderar tranquilamente sem problema nenhum. É isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. E na descrição do vídeo eu vou deixar e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!